Olá, eu vou mostrar para vocês um código básico para criar uma thread, fazer essa thread receber um parâmetro e depois retornar também um valor para o processo criador dessa thread. É um código bem enxuto e a ideia é mesmo que vocês usem esse código para outros programas que vocês forem fazer com funcionalidades mais complicadas. Vou começar pela main do programa, então a gente tem aqui as variáveis. Primeiro, uma variável do tipo pthread, ela vai armazenar o identificador da thread recém-criada. Um inteiro num, que nesse caso está setado com 10, que esse inteiro vai ser passado para a função que a thread vai executar. Um inteiro status, que vai armazenar o valor de retorno da função que cria a thread. E um ponteiro para inteiro que vai retornar o valor de retorno da função que a thread executou. Então vejam a diferença. O status, ele retorna se a thread foi criada com sucesso ou não. Então é uma boa prática de programação sempre verificar o valor dessa função, dessa variável de retornada por pthread create, que no caso aqui se chama status. Se ela for diferente de zero, algum problema aconteceu e a thread não foi criada, então provavelmente você deve abortar o seu programa e tratar esse erro. Caso o erro não tenha acontecido, a thread então foi criada com sucesso e deve executar a função que a gente passa no terceiro parâmetro. Nesse caso aqui eu tenho a função getDouble, que nada mais faz do que receber um inteiro e retornar o dobro desse inteiro. Nessa função pthread create, a gente passa o identificador da thread no primeiro parâmetro. Então, inicialmente esse identificador é vazio e quando a thread é criada com sucesso, essa variável guarda o identificador da thread. O segundo parâmetro, no caso aqui é null, mas poderia ser uma estrutura de dados onde a gente seta alguns parâmetros para ajudar o escalonador nas decisões do gerenciamento dessa thread. Por enquanto, a gente vai ignorar e vai deixar ele como nulo. Em terceiro, a gente passa a função que a gente quer executar. E, por último, um parâmetro que a gente queira passar para essa função. Se essa função não receber nenhum parâmetro, eu posso passar aqui o valor nulo também. Mas, nesse caso, eu quero passar o inteiro 10. Então, eu tenho esse inteiro armazenado na variável num e eu vou passar o endereço dessa variável. Chegando na função, a gente tem que toda função que a thread for executar, ela tem uma assinatura bem definida. Ela deve receber um parâmetro do tipo void pointer e também retornar um parâmetro desse tipo. Por quê? Porque o tipo void pointer ele é super genérico, ele permite qualquer tipo de retorno. Então a gente pode trabalhar com conversões. Por exemplo, eu passei um endereço de inteiro para essa função, então ele vai ser interpretado como um void pointer, mas na hora que eu quiser usar esse meu inteiro dentro da minha thread, eu faço a conversão. Eu sei que ele é um inteiro, então eu pego o endereço, o conteúdo do endereço que eu recebi e depois converto isso para um ponteiro de inteiro. Então, o parâmetro recebido, eu vou conseguir acessar aqui o valor 10. Daí eu pego esse valor recebido 10 e vou calcular o dobro e retornar isso para o processo pai. Eu faço esse retorno através da função pthreadExit, colocando numa posição de memória o valor do dobro do parâmetro recebido. Percebam que essa thread ela existe enquanto essa função estiver sendo executada. Depois que essa função terminar, as variáveis dentro dessa função vão deixar de existir. Então, a gente não pode retornar no pthreadExit uma variável declarada como local, porque ela vai deixar de existir. Essa posição de memória, onde o valor de retorno foi armazenado, ela pode ser sobrescrita depois que a thread terminar. E aí, o seu programa, o seu processo pai, vai acessar essa posição de memória e vai ler um valor provavelmente equivocado, né? Para evitar isso, o que a gente faz é alocar uma posição de memória e escrever nessa posição de memória o valor que a gente quer retornar. Ao alocar essa posição de memória, ela não é armazenada como
dentro do escopo dessa função. Ao invés disso, ela é armazenada numa posição de memória que permanece ativa enquanto todo o processo, essa main, estiver também ativa. Então, a gente faz isso através do uso do malloc, alocamos aqui um espaço de memória suficiente para armazenar um inteiro, chamamos ele de n, e inserimos dentro dessa posição de memória, né, armazenamos nessa posição de memória o dobro do valor recebido, que no caso é 10, então o dobro de 10, 20. Colocamos o valor 20 nessa posição de memória e sinalizamos para o processo PY que a thread terminou. Essa sinalização é feita com pthread exit. O processo PY, então, ele tinha criado a thread, verificou que a thread foi criada com sucesso e ficou bloqueado esperando o término da thread. Ele faz isso através da invocação da função pthread_join, passando o identificador da thread que ele quer esperar e também, como o processo PY quer esperar o retorno da thread, a gente tem que passar aqui um valor, um endereço onde esse valor de retorno vai ser armazenado. Então, no nosso caso, a gente vai usar retval, porque a gente está esperando, retval é um ponteiro para inteiro, a gente está esperando um inteiro como resposta, então a gente passa esse endereço para ele. Então, nesse endereço ele vai receber uma cópia do valor retornado. E daí a gente imprime. O dobro de número, que é 10, é retval, que deve ser 20. Aí a gente compila. Para compilar, tem que lembrar que é preciso passar o parâmetro "-lpthread na linha de comando. A gente compila e executa o programa que eu chamei aqui de basic. Então, parâmetro recebido 10, o dobro de 10 é 20. Esse parâmetro recebido 10 está dentro da thread, ó. E o dobro de 10 é 20, é no processo PY. Missão cumprida para o código básico de criação de threads e passando um parâmetro para essa thread e também lendo o valor de retorno dela.